Pessoal! Bem-vindos ao Geografia em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os continentes do mundo. Mais especificamente, nós iremos analisar juntos alguns aspectos do continente americano. Bom, o mundo pode ser dividido de diversas formas, dependendo-se do critério que se utiliza. Mas, em relação aos continentes, ele é dividido em 6: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Mas hoje nós iremos analisar especificamente o continente americano, falando dos seus aspectos econômicos, políticos, sociais e ambientais. Bom, os europeus que se dirigiram ao continente americano pertenciam a dois grupos linguísticos culturais diferentes: os anglo-saxões, majoritariamente ingleses, e os latinos, portugueses e espanhóis. Assim, considerando os traços culturais e a língua, surge a primeira subdivisão da América, em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica é constituída por Estados Unidos e Canadá, correspondendo à parte colonizada pelos ingleses, sendo os principais legados a língua e a religião protestante. Já a América Latina é constituída por México, América Central e América do Sul, e a colonização é marcada pelos portugueses e espanhóis, cujo legado é a religião católica e a língua espanhola e portuguesa. Em relação à colonização, na América nós tivemos dois tipos: a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Na colônia de exploração, as terras passaram a ser incorporadas aos territórios por meio de uma relação do capitalismo comercial, cujo principal objetivo era atender às exigências e os interesses econômicos da metrópole. Sendo assim, grandes quantidades de metais preciosos e de matérias-primas foram retiradas do México, da América Central e da América do Sul. Diferentemente dos demais países do continente americano, nos Estados Unidos e no Canadá predominou-se a colônia de povoamento, cujo principal objetivo é a criação de um mercado interno baseando-se no trabalho livre. Assim, as principais atividades econômicas realizadas eram a caça de animais raros, a pesca e a comercialização de produtos agropecuários produzidos em pequenas propriedades. É interessante que quando a gente fala sobre colonização, a gente contextualizar isso e perceber que esses países que tiveram como modelo a colônia de povoamento foram justamente os que atualmente apresentam um maior desenvolvimento, alta tecnologia, pensando justamente nessa relação com o fortalecimento e a criação desse mercado interno, que está ligado com esse fator da colonização. Enquanto os demais países latino-americanos, que tiveram como modelo a colônia de exploração, apresentaram uma industrialização tardia, dependem muito da agricultura, não tem tanta tecnologia como os desenvolvidos, que está totalmente ligado ao modelo de colonização que foi realizado. Bom, em relação aos aspectos sociais, o continente americano é o terceiro mais populoso do mundo, sendo seus primeiros habitantes os incas, os maias, os astecas e os indígenas. Durante esse processo de colonização, essa população foi drasticamente reduzida, passando a habitar a América os descendentes dos europeus e diversos imigrantes que vieram para cá. Assim, devido também a esse fator histórico, nós podemos analisar a concentração populacional no continente americano. Através desse mapa, podemos ver que grande parte se concentra no litoral. Isso porque no litoral nós tínhamos essa facilidade de comunicação e de transporte para com a metrópole. Assim, as partes menos povoadas do continente são chamadas de vazios demográficos, e elas são a região da floresta amazônica, aos desertos do Atacama, Patagônia, Colorado e as regiões frias e polares do norte do Canadá.
É importante a gente falar também que a América Latina apresenta altos graus de desigualdade social. Isso está muito associado a fatores internos, como investimentos insuficientes na área de saúde e educação e a dependência tecnológica. E os grandes responsáveis por isso são os governos corruptos e as elites econômicas e financeiras que não adotam políticas de desenvolvimento que realmente combatam essas desigualdades. Outro fator social importante é o IDH, que mede a qualidade de vida da população baseada em 3 fatores: a renda per capita, o nível de escolaridade e a expectativa de vida. Sendo assim, países latino-americanos apresentam um IDH mediano, enquanto os países da América do Norte apresentam um alto grau de desenvolvimento humano. Essa escala varia de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 0, pior é, e quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento humano daquela determinado país. A respeito dos aspectos econômicos, alguns países do continente americano, como o Brasil, o México e a Argentina, formam um grupo de países emergentes, que têm condições de ter um desenvolvimento econômico que pode repercutir na melhoria de condições de vida de sua população. Nesse mapa, nós conseguimos ver a organização espacial conforme os critérios político e socioeconômico. Vamos ver que os países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, são potências econômicas, militares e tecnológicas. Já os países emergentes são aqueles que apresentam atividade industrial diversificada. Os países subdesenvolvidos apresentam uma atividade industrial pouco diversificada e o país socialista, que é Cuba, alinhada à Rússia. Chile e Uruguai se destacam dos demais países subdesenvolvidos, pois apresentam boas condições de vida e socioeconômicas para a sua população. Sobre os aspectos ambientais, nós vamos começar falando sobre as placas tectônicas. Devido à grande extensão do continente americano, ele possui áreas situadas na zona de contato entre as placas tectônicas. O choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca resultou na Cordilheira dos Andes. E o atrito entre essas mesmas placas resultou em falhas geológicas na costa oeste dos Estados Unidos, chamada de Falha de San Andrés. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o relevo e a estrutura geológica do continente americano. Nesse mapa nós podemos ver que, em relação ao relevo, a América possui, em toda a sua parte oeste, quase, as cadeias de montanha, depois os altos planaltos, os planaltos e maciços antigos, as depressões e as planícies. Já em relação à estrutura geológica, nós temos os maciços antigos, ou escudos cristalinos, as bacias sedimentares em verde e os dobramentos modernos em marrom. E todos esses riscadinhos representando as cadeias de montanha. Já em relação ao clima, nós temos a incidência de diversos climas no continente americano, como polar, o continental sendo frio e temperado, o oceânico frio e temperado, o temperado, mediterrâneo, semiárido, tropical, desértico ou árido, equatorial, frio de montanha e o subtropical. E nós temos as correntes quentes, sinalizadas pelas setas vermelhas, e as correntes frias, sinalizadas pelas setas azuis. Já em relação à cobertura vegetal, nós temos também a incidência bem grande, assim como o clima. Nós temos a tundra, a floresta boreal, as vegetações de montanhas e altos planaltos, a vegetação mediterrânea, deserto, vegetação das zonas semiáridas, as florestas temperadas e subtropicais, os estepes, floresta tropical, savana e floresta equatorial. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo e terem analisado a América,
o continente americano, né, comigo. Espero que vocês tenham gostado e esse foi o Geografia em Foco de hoje.